Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Eu rogo a espiritualidade da casa, também a meu anjo guardião, que possam me auxiliar na reflexão dessa noite. Agradecendo primeiro a casa, o convite, na pessoa de Beto. Irmãos, Jesus, nosso guia e modelo, Ele nos dá lições preciosas no Evangelho que veio nos ensinar. Na noite de hoje, essa é uma das lições importantes para nós. Eu a escolhi porque nós estamos iniciando o ano pelo calendário formal, mas devemos pensar que o ano deve iniciar para nós a partir também de mudanças necessárias que façamos em nós mesmos. Não adianta que o calendário mude e que eu permaneça igual naquilo que eu precisaria mudar, buscar evoluir. Nessa parábola, eu escolhi refletir com vocês sobre a prece, sobre a importância dessa ferramenta na nossa vida. E que às vezes, pelo correr das atividades, pelo acúmulo de coisas que muitas vezes nós temos a realizar, ela fica num espaço pequeno na nossa vida. Às vezes, a hora que nós vamos dormir. E nem a fazemos por completo, porque muitas vezes dormimos e nem a realizamos. A reflexão, então, de hoje é para nos lembrar da importância desse momento com Deus, nosso Pai, nosso Criador, esse diálogo franco, esse diálogo do nosso coração para o dele, que deve sempre nos fortalecer. Portanto, nós não podemos deixar de fazer algo tão simples, que não custa nada do ponto de vista financeiro, mas ao nosso alcance. E que muitas vezes nós não damos a devida importância. Mas na hora do aperreio, na hora da dificuldade, ou até do desânimo, nós nos lembramos dela e da sua importância. Na relação com os outros, nós mantemos diálogos, não é, irmãos? As pessoas da nossa convivência, a família, os amigos, o pessoal do trabalho, o diálogo faz parte da nossa comunicação humana. Deve também fazer parte importante do nosso relacionamento com Deus. Porque se nós temos fé nele, precisamos manter com ele um contato contínuo, permanente. E não só quando nós estamos como que indo ao ponto-socorro do hospital. Deus não é nosso ponto-socorro, irmãos. Ele é mais. Deus é nosso Pai. Deus nos ama e quer conosco uma relação vivenciada. Ele sempre faz a parte dele. Nós, às vezes, nem sempre fazemos a nossa. Então, o apelo hoje é nós lembrarmos da importância da prece na nossa vida. Esse recurso extraordinário ao nosso alcance. O texto que eu escolhi do Evangelho, que trata do tema, está narrado em Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14.
E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos de si mesmo de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava dizendo a si mesmo estas coisas: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia em seu peito, dizendo: Ó Deus, tende compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, rebaixado. E aquele que é rebaixado, diminuído a si mesmo, será exaltado. Esse, então, irmãos, é o texto do Evangelho que narra esse episódio. Se vocês observaram, a primeira frase que Jesus nos diz antes de narrar a parábola é uma frase muito forte para nós todos. Ele diz assim: esta parábola para alguém que, persuadido de si mesmo de serem justos, desprezavam os restantes. Então, Jesus já começa, antes de contar a história, ele já começa a nos chamar a atenção de que muitas vezes nós nos achamos melhores do que os outros. E fazemos questão de desprezar estes outros porque nos achamos maiores. Irmãos, todos nós ainda estamos a caminho da construção do processo da perfeição, que quando alcançada será relativa, porque perfeição absoluta só Deus, nosso Pai. Nós, se olhássemos para nós mesmos com clareza, com sinceridade, nós veríamos que temos ainda muito a melhorar, a evoluir. Jesus nos adverte que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Então, nós não temos esse direito de achar que já somos de outra espécie e que os demais estão abaixo de nós. Jesus, esse nosso irmão maior que esteve conosco no orbe terrestre, demonstrou para nós uma das virtudes mais importantes, talvez menos valorizadas por cada um de nós, que é a humildade. E essa parábola nos chama a atenção disso, das posturas das 2 pessoas que estavam sendo representadas na história, e que uma demonstra orgulho e a outra demonstra ter humildade. Lembremos-nos que Kardec, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele faz à espiritualidade superior é: que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Como é que diante deste ser
nós podemos demonstrar ser tão orgulhosos, irmãos? Jesus, que veio em missão, como nós conhecemos, durante toda a sua jornada, demonstrou ser humilde, reconhecer o valor do Pai. Mas voltando à história, quem eram esse fariseu e esse publicano? O que eles representavam socialmente naquela época? E por que Jesus escolheu os dois? Nada é ao acaso. Tudo tem um objetivo muito claro. O fariseu representava uma doutrina, uma seita muito valorizada em Jerusalém e que cultuava muito a parte de cultos externos. O publicano, um cobrador de impostos a serviço do governo de Roma. Então vejam que interessante isso. Jesus pega alguém de alto valor social, e exemplos de fariseus nós temos no Evangelho, o próprio Nicodemos, Gamaliel, Saulo, depois tornando-se Paulo. Então eram homens estudiosos, muito preparados, mas às vezes esse preparo, esse conhecimento os fazia desenvolver o orgulho. Como acontece conosco algumas vezes. Por isso que Jesus diz a primeira frase, nos advertindo de que nós provavelmente não somos melhores que ninguém. E o publicano era esse cobrador de impostos, que naturalmente na sociedade não eram bem vistos. Não eram bem vistos porque era uma posição incômoda, uma tarefa incômoda, e também porque havia sobre eles uma suspeita de que eles podiam exagerar nessas cobranças e serem desonestos. Exemplos de fariseus, de publicanos no Evangelho, a gente conhece o próprio Mateus, que Jesus chama para seu apostolado, e um outro exemplo conhecido nosso do Evangelho é Zaqueu, que ele manda descer da árvore para ir cear com ele em sua casa. E aquilo foi motivo de escândalo e de nem entendimento dos próprios discípulos, que ficaram incomodados com aquilo. Jesus, então, irmãos, já nos chama a atenção disso. O fariseu, conhecedor da lei, demonstrava ser orgulhoso daquilo que sabia, daquilo que já dominava. O outro, numa situação socialmente não aceito, incomodado por isso, ele sabia entender a própria estatura. Por isso conseguia ser humilde. A nossa oração, irmãos, que característica tem dessas duas? Será que ainda tem um pouco desse nosso orgulho? Ou tem já um pouco da nossa humildade, que alguns já têm construídos e outros estamos a construir dentro de nós? No livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, é um livro de vários artigos, e há 2 artigos nesse livro sobre essa parábola. Um deles é de William Jacob, que eu fiz esse destaque para que nós pudéssemos também pensar. Ele nos diz que entre saber e vivenciar há um longo caminho a ser percorrido.
William Jacó está nos chamando a atenção que não basta saber. Saber para ficar no cérebro como conhecimento puramente não é o que nós precisamos. Esse conhecimento precisa alcançar outras dimensões do nosso ser. Precisa ir ao nosso coração, precisa chegar às nossas mãos através da ação. Por isso, Alírio Cerqueira Filho nos convida a saber, sentir e vivenciar o Evangelho. E isso casa perfeitamente com a visão da doutrina espírita, quando nos chama a atenção desse Evangelho redivivo, esse Evangelho transformador da nossa vida. Não é um belo Evangelho, é um Evangelho transformador. Ele não é só belo, ele nos modifica, porque a proposta de Jesus é essa. A proposta de Deus, quando o enviou, é essa. É que esse Evangelho nos modifique para a gente alcançar graus de evolução maiores. Mas no capítulo que vocês viram, que a nossa irmã leu, a reflexão da noite, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um item que fala da qualidade da prece. Porque nós podemos fazer preces que às vezes não saem da horizontalidade. Não alcançam os céus. Não chega a Deus. Será que a do fariseu chegou a Deus? Ou ficou na horizontalidade? E será que a do publicano chegou a Deus, atingindo a verticalidade que a nossa prece deve chegar? Por isso, nesse item do Evangelho, algumas questões nos são sugeridas para que a nossa prece tenha uma qualidade maior, para que nós aperfeiçoemos a qualidade da nossa prece. Lá está orientado a todos nós que na prece a linguagem possa ser simples, direta, não precisa ser uma linguagem rebuscada. Deus nos conhece. A Bíblia diz que antes da gente pensar, Ele já sabe o que nós vamos dizer, porque Ele ausculta nosso coração e nos conhece. Então não adianta uma palavra rebuscada, cheia de muitos, digamos assim, sofisticações. Abra o seu coração e fale de maneira direta e sincera com Deus, como você fala com um amigo, como você senta para conversar com sua esposa, com seu esposo, com seu filho. É dessa forma que a gente deve se dirigir a Ele. Porque Jesus, em outra passagem, vai nos dizer, quando fordes orar, recolhe-te no teu aposento íntimo e fala com Deus de maneira simples, direta. Ele entende, porque Ele conhece. Então esse é o primeiro ponto, a nossa linguagem, sem a preocupação de modificá-la. Um outro aspecto é a questão de que a gente não se exalte, a gente não fale da gente mesmo a Deus, fortalecendo só o que a gente já tem alcançado. Deus já nos conhece. Então a gente deve evitar isso, porque senão a gente vai estar agindo como o fariseu. Exatamente, demonstrando a ele o nosso orgulho. Depois, se eu vou orar, mas eu estou com o coração entristecido, revoltado, com muita raiva, às vezes até com ódio de alguém que naquele dia teve um incidente que me deixou descontrolado,
a orientação é que nós purifiquemos nosso coração. Provavelmente a gente deva começar pedindo isso a Deus, que nos auxilie a pacificar esse nosso coração, a acalmar a nós mesmos e até, naturalmente, pedir perdão à pessoa a quem a gente também pode ter ofendido, contrariado. Jesus então nos chama a atenção de que esse coração purificado vai nos auxiliar a que a nossa oração chegue a Deus. Verticalize, chegue claramente numa linha direta ao coração de Deus. Jesus, então, irmãos, está nos orientando porque Ele já sabia fazer isso. Vocês lembram que em diversas etapas do Evangelho, das narrações do Evangelho, Jesus para orar. Ele, Espírito puro, afastava-se e dizia: eu vou conversar com meu Pai. No episódio em que um dos apóstolos pede a Jesus para ensinar a orar, eles ficam impressionados, porque Jesus está num desses momentos de diálogo com Deus, de comunicação direta com Ele, e eles ficam impressionados da maneira como Jesus se apresenta. E um dos apóstolos então diz: Mestre, ensina-nos a orar. E ele aproveita a oportunidade e ensina a oração do Pai Nosso, feita por nosso irmão hoje à noite. Oração, segundo os estudiosos, perfeita, porque tem a rogativa, tem o louvor e tem também o agradecimento. Porque esse também é um outro ponto. Às vezes nós só oramos para pedir. Nós esquecemos de louvar a Deus, nosso Pai, que nos criou, que cuida de nós, que nos auxilia. Ela lembrou dos nossos anjos guardiões, presentes de Deus nas nossas vidas, porque Ele sabia que nós íamos precisar de um ajudador. Então Ele nos coloca com esse anjo guardião, naturalmente um espírito mais evoluído do que nós, para nos auxiliar. Então a oração do Pai Nosso traz essas três dimensões e também a do agradecimento. Nós sabemos pedir, mas esquecemos muitas vezes de agradecer. Quantas coisas, irmãos, nós temos a agradecer? E às vezes esquecemos disso, porque a gratidão exige que nós olhemos o que nós temos. E às vezes o nosso foco é o que nos falta. Por isso que nós não conseguimos ser gratos. Não, eu não posso ser grato porque ainda me falta isso. E todo o resto que você já conquistou. E todo o resto que Deus lhe permitiu ter. Não é motivo de graça? Estarmos aqui nessa noite não é motivo de graça, de bênção para as nossas vidas? Então, é interessante que também pensemos sobre esse aspecto das três dimensões da oração. Essa imagem eu recebi numa mensagem de Zap. E achei essa imagem fortíssima, irmãos. Porque já há estudos científicos que mostram a importância da prece na nossa vida. Inclusive na cura de doenças físicas, do corpo físico. Indo orar, um gatinho tão frágil, pequeno, que parece até indefeso, mas quando ele volta da oração, ele se torna um leão. Forte, renovado, reconstituído das forças que precisa
para a lida lá fora. Porque o mundo, a todo o tempo, está nos trazendo desafios. E se nós estivermos como gatinho, provavelmente nós vamos ser mais atingidos. Mas a oração, essa ferramenta, pode nos transformar nos leões, fortes, guerreiros, capazes de enfrentar os desafios, sabendo que temos uma retaguarda de nosso Pai. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele tem um capítulo só sobre a prece, em que ele faz reflexões belíssimas, porque é um autor extraordinário que vocês conhecem. E eu fiz esse destaque dentro do capítulo, quando Leon Denis nos diz que a prece deve ser um extravasamento íntimo da alma para Deus. Uma conversa solitária é o refúgio por excelência dos aflitos, dos corações magoados. Um diálogo misterioso, estabelecido entre a alma sofredora e a potência evocada. Leon Denis vai nos dizer que não há quem esteja no momento de aflição e que faça uma prece, que após a prece, ou já no meio, no continuar da prece, você já não se sinta aos poucos sendo renovado. Ele nos chama a atenção de que nós, durante esse processo, desse diálogo com Deus, e eu estou dizendo diálogo porque Deus nos ouve, e estou dizendo diálogo porque Ele nos responde das maneiras mais diversas, Ele nos dá as respostas. Nós não ficamos da mesma maneira, porque nós temos a convicção de que Ele já está nos auxiliando a levar esse peso a mais que está nos constrangendo, nos ferindo, em que a gente perdeu a esperança e não sabe que caminho escolher. Leon Denis nos diz também que a prece funciona para alguém que está nas trevas como uma flecha de ouro, em que se rasga nessas trevas, renovando aquela alma sofredora, angustiada. Mas Leon Denis está analisando pessoas que estão em sofrimento. Mas eu queria destacar também a prece quando nós estamos na perfeita alegria. Quando nós conseguimos conquistar uma vitória. Eu e meu esposo fomos o ano passado a um culto de gratidão de uma filha de uma amiga nossa, porque tinha passado num concurso público. Quantos de nós vê isso? Nós ficamos felizes, até fazemos uma festa para comemorar. Mas será que nos lembramos primeiro de agradecer a Deus? Ele nos permitiu ter essa vitória. Esse aspecto também deve ser pensado por nós, irmãos. De que a prece é esse momento também de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Ainda do livro Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, o outro artigo de Sérgio Tiessen, ele destaca que a prece é essa promessa de amparo, de uma proteção divina. Quando a gente vai ao trabalho, acorda de manhã e vai ao trabalho,
Se você não pôde fazer sua oração na sua casa, porque foi uma manhã mais corrida, faça indo ao trabalho. Peça a Deus que conduza seu dia. Peça que seu anjo da guarda esteja ao seu lado, para que seu dia seja mais seguro, para que você tenha ciência desse amparo de Deus. Às vezes, irmãos, nós corremos tanto e esquecemos o essencial. Por isso, Jesus nos adverte: buscai primeiro as coisas de Deus, as demais coisas lhes serão acrescentadas. Nós vivemos num mundo físico, estamos num corpo físico, e as necessidades desse corpo físico nos fazem buscar atender a essas necessidades. Mas é preciso que nós olhemos as necessidades da nossa alma. Preocupamos-nos com uma alimentação saudável, com fazer exercícios físicos. Mas e a nossa alma? Como é que nós estamos alimentando? A prece é uma dessas formas de alimentar a nossa alma. É um desses alimentos que a nossa alma precisa. Porque a doutrina nos explica, nos esclarece, de que quando o nosso corpo físico adoece, quem adoeceu primeiro foi ela. Porque é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É a nossa alma que adoece primeiro e reflete no nosso corpo físico. Mas Sérgio Tiessen vai nos dizer também que a prece é emanação de puros fluidos, ou fluidos. Então nós estamos tendo essa oportunidade de criar para nós mesmos uma atmosfera fluídica boa, respirável, e que vai me ajudar nesse percurso que eu vou desenvolver durante aquelas 24 horas, ou na atividade que eu vou desenvolver. Às vezes é uma atividade que eu vou fazer a primeira vez e que eu tenho insegurança. Peçamos ajuda ao Pai. E quando a gente acertar, lembra de agradecer a Ele também. O que é que nós temos pedido a Deus? Quais são as nossas preocupações primeiras? As materiais, as que nós vamos deixar aqui quando já não estivermos nesse plano físico. O Evangelho nos chama a atenção que nós devemos pedir coragem e resignação. Porque essas duas virtudes vão nos auxiliar no enfrentamento dos desafios que a vida nos coloca. Eu, às vezes, penso que as pessoas que estudam para concurso, e algumas estudam um mês e querem fazer o concurso e passar, e quando não passam ficam contrariadas, né? Contrariadas principalmente com Deus, porque fez às vezes até algum tipo de barganha com Ele. E eu fico pensando que nossa parte nós devemos fazer, gente. Deus nos outorgou um livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas. Esse mesmo capítulo nos diz que na nossa vida nós temos tribulações. Uma parte dessas tribulações acontecem, independente de nós. Mas a maior parte delas foi escolha nossa. Foi a nossa escolha que gerou a consequência daquela tribulação. E eu faço então um link com o livro Céu e Inferno, em que lá Allan Kardec nos chama a atenção do Código Penal da Vida Futura, artigo 3º. Cada virtude conquistada por cada um de nós
corresponde a uma felicidade. Vejam se isso não é verdade. Quem já é mais humilde consegue ter mais tranquilidade, não é verdade? Quem já consegue perdoar com mais facilidade, consegue dormir mais tranquilo. Então, cada virtude nossa conquistada corresponde a nós estarmos mais felizes, mais equilibrados. Contudo, cada imperfeição corresponde a uma infelicidade. Eu sou absolutamente egoísta, eu gero infelicidade para a minha vida. Eu sou muito orgulhoso, eu gero infelicidade para a minha vida. Assim por diante. Então, o Código Penal da Vida Futura nos chama a atenção de que as nossas escolhas, o que nós somos, faz com que o curso da nossa vida possa ser melhorado ou piorado. E às vezes, nós queremos arranjar alguém para culpar. Freud dizia que todo o problema era da mãe, não é? Não é isso? Todo o problema, principalmente, estava na infância, não é? Gerado pelos genitores. A gente conhece pessoas adultas que vivem ainda nessa visão, de culpar sempre o pai, a mãe, alguém que a pessoa acredita que não deu a ele o que precisava. E às vezes nós culpamos até a Deus, mas Deus, eu estou sendo tão bom, mas Deus, eu tenho feito isso, aquilo outro, e não consegui isso ainda. Jesus vai nos responder em Lucas 11, 9 a 10. Ele vai dizer, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate se abre. As palavras-chave dessa citação é pedir, buscai, batei. Mas há um porém nisso, irmãos. Jesus vai permitir atender uma solicitação nossa, que seja para nosso infortúnio, claro. Nós, como pais, fazemos isso. Nossos filhos pedem algo que a gente acha que é inadequado e a gente dá a si mesmo. A doutrina espírita tem várias narrativas de espíritos que insistentemente buscaram aquilo que queriam e tiveram muitos avisos, tiveram muitas dificuldades para fazê-los desistir, e mesmo assim eles permaneceram no intuito de alcançar aquilo que a sua cabeça dura queria. O resultado não pode ser muito bom, pode? Quantas vezes a gente vê isso? Às vezes na nossa própria vida, que às vezes aquilo realmente não era adequado, mas eu, pela minha insistência e teimosia, achei que como dono de tudo, tinha direito a essa conquista. E aí é muito fácil a gente se vitimizar e é muito fácil a gente arranjar culpados. Nós sabemos pela doutrina que nós plantamos e nós colhemos. É uma lei clara da física que a doutrina se apropria. É a nossa lei do retorno. Então nós temos a bondade de Deus, nós temos o merecimento que construímos. Isso que nós precisamos nos lembrar. Então não fiquemos tristes, nem decepcionados com Deus, se ainda nós estamos nessa etapa de que algo que a gente pede, Ele ainda não nos atendeu. E quando a gente pedir para passar no concurso público, vamos estudar muito.
Porque a gente precisa fazer a nossa parte. Faz e o céu te ajudará. Nós temos um amigo, dirigente de um centro espírita no Coqueiral. Ele derrubou o centro que existia, levantou o centro na época da pandemia. Conseguiu trabalhadores que toparam a tarefa e ele esteve à frente dessa tarefa. Nós perguntamos a ele, teve dificuldades? E ele nos disse, pouquíssimas, porque quando a gente botava o pé, a espiritualidade já resolvia a questão. Às vezes, irmãos, nos falta fé. Por isso, Leon Denis diz que condições para a prece é fé em Deus, de que Ele nos ouve, de que Ele nos ama, de que Ele nos conhece, e vontade. Vontade para querer fazer essa relação mais próxima com Ele. Porque vontade, segundo Denis, é uma das grandes potências da alma. É ela que nos alavanca naquilo que nós queremos. A importância do Evangelho no lar. Conheço vários amigos espíritas que ainda não fazem Evangelho no lar. E eu convido todos vocês a começarem a fazer. Naturalmente, quem ainda não faz. Evangelho no lar, irmãos, é uma bênção. Evangelho no lar é um momento em que você vai orar na sua casa e vai convocar, pedir o auxílio espiritual a Deus, que nos assessora através dos seus emissários. Então é um momento riquíssimo na nossa vida e na vida da nossa família e naquele espaço físico onde nós vivemos, convivemos, às vezes passamos boa parte da nossa vida. A sugestão que é dada é que a gente escolha um dia e um horário, pelo menos na semana, para começar. E você passe a fazer todos os dias, nesse mesmo horário, esse ritual do Evangelho. Mas vocês podem me perguntar, mas por que isso? Porque nós estamos marcando um encontro com espíritos que têm outros trabalhos a fazer. Eles não só têm a nossa casa para assistir. Então, é importante que nós mantenhamos essa regularidade. O Centro Espírita tem horário da doutrinária, como tem dos outros trabalhos. Naturalmente, todas as outras atividades que a gente participa têm horário a ser cumprido. Então, nós precisamos respeitar isso e realizar esse evento. Então, todas as semanas. De maneira simplificada, podemos começar com uma oração. Depois, podemos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo uma parte, podendo ser da primeira página à última ou aleatoriamente, a escolha. Deu conta de todo o Evangelho, vai para outras publicações espíritas, aquela linha da publicação de Chico Xavier e Emmanuel, Fonte Viva, Pão Nosso, são livros excelentes também, e outros que vocês possam querer. Depois de lido, que não precisa ser grande a leitura, pode ser uma leitura pequena, faz-se um comentário daquilo que foi lido e conclui-se com uma oração final, agradecendo a Deus esse momento. Podemos colocar também uma água para ser fluidificada no local onde nós vamos realizar o Evangelho. Se o seu Evangelho é à noite, você já pode botar a sua garrafinha de água pela manhã e pedir à espiritualidade que fluidifique aquela água, agradecendo as bênçãos que você já recebe. E você pode ficar tomando essa água durante toda a semana. Se ela for terminando, você complementa, não deixa terminar.
Então você vai ter um outro recurso na sua casa, à sua disposição, que é a água fluidificada, modificada nos seus elementos pela espiritualidade, naquilo que nós precisamos. Eu acho que já comentei com vocês de outras vezes, eu conheço médios que sentem gosto da água, outros sentem cheiro. Então não é uma água comum, deixou de ser água comum, ela passou a ter toda uma substância diferenciada para nos favorecer, para nos auxiliar. Mas em Lucas 21:36, e aí fica o convite de quem não realiza ainda possa realizar o Evangelho no Lar, você vai estar atraindo luz para a sua casa, mas não só para a sua casa, para o prédio que você mora, para o condomínio, para o quarteirão, e criando esse halo de luz que nos protege, que nos ilumina, que nos fortalece. Convide as pessoas da sua casa, se alguém não quiser ir, não há problema, não force ninguém, traga as crianças para perto, para verem seu exemplo, aprender com ele. E se ninguém quiser, faça só. Não deixe de fazer. E fazendo só, a orientação que a gente recebe é que seja em voz alta. Porque vocês vão receber visitas espirituais também. E às vezes as visitas espirituais podem não ter a condição de alcançar seu pensamento, mas a sua voz ela pode alcançar com mais facilidade. E esses fluidos também vão ser distribuídos pela sua casa. Façam, irmãos. Vocês vão ver como modifica o ambiente e a nós mesmos. Mas como eu dizia em Lucas 21:36, Jesus vai nos advertir. Assim, vigiai e orai todo o tempo, a fim de que mereçais evitar todas as coisas que hão de acontecer e possais comparecer diante do Filho do Homem. Vigiar e orar. Às vezes nós estamos distraídos da vigilância e distraídos da importância da oração. Vamos acordar isso dentro de nós. Porque quando a gente não vigia, a gente pode cair em tentação. Quando a gente não vigia, a gente pode escorregar no erro. E quando a gente vigia, a gente tem condição de entender que ali é um gatilho para eu perder a paciência. Então eu já me recolho, porque já entendo que ali é um gatilho, eu não vou adiante. Porque eu vou perder a paciência. E isso vai gerar problema para mim. Então, irmãos, vigiar e orar para tudo na nossa vida é essencial. Para concluir, então, para ir concluindo a nossa reflexão da noite, eu trouxe uma música chamada Pai Nosso, de Luiz Xavier. Ela está sendo interpretada aqui por Aguinaldo Raiol e Daniel. Vocês vão ver que eles estão numa igreja, provavelmente católica, eu imagino. Mas nós todos somos cristãos. Nós devemos lembrar que Jesus é o nosso mestre, como é o deles também. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o meu amor
vela por mim, que seja bem assim. Me perdoar nossas ofensas, me meu Pai do céu, eu quase esqueci, teu amor era por mim, era por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Meus irmãos, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajude a que sejamos esses filhos mais próximos dele e que a prece possa ser essa nossa ferramenta de diálogo constante com ele. E que nos lembremos, irmãos, as preces prontas podem ser usadas, mas não mecanicamente. Lembremos do sentido de cada palavra. Porque senão nós viramos um disco de repetição, como nos diz o Evangelho. E quando façamos nossas orações espontâneas, que sejam vindas do coração. Minha gratidão a todos, muita paz.